Amém, irmãos? Eu quero ler com você aquilo que vai do verso 1 ao verso de número 10. Tito capítulo 2, aquilo que vai do verso 1 ao verso de número 10. O texto sagrado diz assim: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância ou perseverança. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo o adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos, para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem mostrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, a ti clamamos, a ti pedimos, que o Senhor amorosamente estenda a tua mão às nossas vidas, nos ensinando, nos falando, nos dirigindo, suprindo os nossos anseios e necessidades, ó Pai. Tu conheces, Senhor, das nossas carências, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces, Senhor, como pensamos, como agimos. Tu sabes, Senhor, do quanto carecemos de ser estimulados, Senhor, a viver em conformidade com a Tua palavra, a praticarmos boas obras. Então nos ajuda, Deus. Dirige nosso coração em Tua presença. Fala-nos poderosamente. Senhor, que não hajam barreiras, empecilhos, mas tudo quanto o Senhor nos tem a ensinar seja claro, audível, para a glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o tripé de uma igreja discipuladora. É isso que começamos a expor exatamente, né? Na epístola de Paulo a Tito, é isso que estamos tentando ensinar, e hoje nós vamos caminhar exatamente no segundo pé desse tripé, que fala com clareza sobre, né, os homens e mulheres que devem se apresentar de maneira piedosa ao Senhor. Esse segundo tripé, ele aponta para algo que foi tratado no primeiro. Lembra que o primeiro pé desse tripé, na verdade, falava sobre, né, igrejas, né, líderes, homens e piedosos. E o segundo tripé fala de homens e mulheres maduros e piedosos. E isso é tão importante quanto, né, o primeiro pé desse tripé. Na semana passada, ou na semana retrasada, né, nós falamos exatamente, tratamos as qualificações do ministro, homens que deveriam ser encontrados por Tito, a fim de, né, pastorearem um rebanho de Deus, assim vocacionados, chamados, e contra o que esses homens deveriam se colocar, né?
tinham que ensinar, ter firmeza na palavra, né? Conforme a sã doutrina, tinham que ser capazes de exortar, convencer os opositores. E a partir de agora nós vamos falar sobre o segundo pé desse tripé, que são homens e mulheres maduros e piedosos. O verso 1 diz o seguinte: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Nós chegamos a falar alguma coisa sobre esse primeiro versículo, né, no último sermão. Isso deveria ser suficiente para nós reformados entendermos, né, como nós devemos nos comportar frente às circunstâncias do mundo, né? Todo o nosso relacionamento com o mundo precisa ser um relacionamento pautado, centrado, em harmonia com a sã doutrina. Esse é o ponto, né, fundamental para os reformados, que é o sola scriptura, né, que é um dos principais pontos da reforma protestante. Entender que a Bíblia, para nós, é o único padrão, né, de autoridade e que nos instrui a fé, que nos instrui as boas obras. Na verdade, nós, protestantes, né, temos, né, na Bíblia toda a autoridade, né, nos debruçamos sobre a Escritura, né, e entregamos o nosso coração àquilo que vem tão somente por meio da Sagrada Escritura. Os reformadores calvinistas, eles atingiram uma reforma maior e mais consistente exatamente porque eles entenderam que deveriam aplicar os princípios do sola scriptura efetivamente a tudo o que faziam, né, em tudo com o que se relacionavam, na forma como, por exemplo, né, se relacionavam com a política, o governo da igreja, as relações dentro da igreja e fora da igreja precisavam estar tão somente subordinadas à Sagrada Escritura. Toda autoridade emana da Sagrada Escritura, e isso nós cristãos precisamos entender solenemente. Todas as nossas relações, sensações, sentimentos precisam, antes de tudo, né, antes de se tornarem opiniões, atitudes, antes de se tornarem falatórios vãos, precisam estar subordinados ou comparados com a Sagrada Escritura. Você já ouviu uma expressão, e essa é uma questão muito interessante para falar do que Paulo está instruindo a Tito. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina, né? Não fala o que você acha, não fala o que você entende, não fala, né, não faça uma interpretação pessoal, fala aquilo que está em conformidade com a Sagrada Escritura. Talvez você já tenha ouvido falar, né, certamente ouviu a seguinte expressão: quem cala consente. Já ouviu isso, né? A gente precisa entender uma coisa, e isso não deveria ser difícil a nós. Hoje eu conversava com a minha esposa sobre isso. No direito civil brasileiro, no direito civil, quando o Estado é omisso, ou quando o Estado não se pronuncia, está em silêncio, com relação a uma lei, a uma aplicação de alguma norma, o silêncio do Estado não manifesta vontade do Estado em fazer uma coisa. Se o Estado não se pronunciou, nós temos o direito de fazer. Isso não acontece, por exemplo, no direito brasileiro. E isso, antes de se pensar no direito brasileiro, né, no direito civil, que entende que o silêncio ou a omissão do Estado não manifesta a vontade do Estado, os reformadores já entendiam isso no século XVI.
que o silêncio da Escritura não manifesta vontade da Sagrada Escritura. O silêncio da Escritura não manifesta vontade. Então, aquilo que a Escritura se cala, aquilo que a Escritura não diz, o cristão não deveria fazer. Porque o silêncio em dadas circunstâncias, em dadas relações, em dadas questões da nossa vida, o silêncio da Escritura não deve manifestar vontade positiva de realizar tal coisa. É assim que os cristãos reformados se relacionam com o culto. O culto a Deus, ele é tão somente pautado na Sagrada Escritura. Mesmo quando existem textos dos quais fazem referência a algumas questões dentro do culto, esses textos são analisados à luz da Sagrada Escritura. E, por exemplo, não se pode tomar textos narrativos, e interpretá-los como normativos. Deixa eu dar um exemplo. Davi dançou. A gente tem um texto narrativo que narra Davi dançando perante a arca do Senhor. Podemos dançar? Não. A Bíblia não nos manda fazer isso. Nós temos um texto narrativo que narra uma história. E claro, nós temos princípios através, dessa narrativa. Mas ele não é um texto normativo. Não é uma norma. Sabe o que é engraçado, irmãos? E olha, nós cristãos reformados não podemos agir assim. Não podemos agir assim. Naquilo que a igreja se cala, naquilo que a Bíblia se cala ou silencia, as pessoas tendem, quando a sua vontade está em jogo, a agirem de maneira positiva, segundo a sua própria vontade, dizendo o seguinte: olha, se a Bíblia não proíbe, quer dizer que eu posso fazer. Mas é exatamente o contrário que um cristão reformado deve pensar. E essa é a grande diferença da reforma calvinista ou da reforma radical para aquela reforma luterana, onde os protestantes entendem, que a Bíblia é normativa para a vida desse homem, para a vida dessa mulher, para a vida da igreja. E não o que pensa, e não o que acha. O silêncio da Bíblia, o silêncio da Sagrada Escritura, não pode ser interpretado como manifestação de vontade, assim como você encontra no direito brasileiro. Engraçado isso, Calvino entendia isso há 500 anos atrás. E às vezes nós temos pessoas que querem discutir isso, que entendem e pensam que o fato de serem reformados, o fato de tomarem conhecimento de certas questões da Sagrada Escritura, dá o direito a tais pessoas de viverem além da Sagrada Escritura. E veja, Paulo está falando a Tito, o seu filho na fé, verdadeiro filho na fé, que ele deixa em Creta a fim de que ele estabeleça, a fim de que ele continue a obra que não foi terminada por Paulo. Beleza. Tito, que está em Creta para terminar essa obra, tem como tarefa comissionar homens piedosos, a fim de que sirvam a igreja em Creta. E depois exortar homens, mulheres, jovens e servos que vivam em conformidade com a Sagrada Escritura. E aí, quando Paulo se dirige a Tito, agora no 2º capítulo, ele fala para Tito: Tito, tu porém fala o que convém, aquilo que está em harmonia com a sã doutrina. Ou seja, antes de falar de homens e mulheres, ou para homens e mulheres, Paulo está instruindo a Tito que aquilo que ele deve ensinar
deve estar em conformidade tão somente com o Evangelho. E aqui vem uma questão interessante, irmãos. Porque se ele quer levar esses homens, essas mulheres, a uma vida de piedade, piedade passa por uma vida de maturidade. E tudo quanto esses homens e mulheres, e jovens e servos precisam saber, devem estar centrados tão somente na Sagrada Escritura. Paulo está dizendo o seguinte: olha, subordina o ensino ao Evangelho, nem menos nem mais, dê a essas pessoas a sã doutrina, fale da sã doutrina. Tito, não é para você, embora você possa ser jovem, e ele era, embora você possa ter uma visão diferente de mundo, embora você possa compreender situações diferentes, mas tudo o que você precisa ensinar precisa estar em conformidade com a sã doutrina. Então você vai falar a esses homens, e você é um jovem, está falando a homens mais maduros, a anciãos. Você está falando a mulheres mais idosas. Nesse caso, o que aconselhar? O que dizer? Diga sobre a Sagrada Escritura. É aquela situação, irmãos, de que, para que você entenda isso, é possível que você tenha um jovem e um homem casado, venha o que não é convencional, o que não deveria ser apropriado, mas isso pode acontecer. De um homem casado ir tomar um certo conselho com um jovem. Ou um homem, um casal, sei lá, de 20 anos de casado e ir tomar conselho com um casal de 2 anos de casado. E aí você diz o seguinte: mas o que esse casal mais jovem teria para ensinar a um casal mais velho? E eu estou falando dessa relação cristã. Independente do tempo de casado, se o casal jovem fala a partir da Sagrada Escritura, ele tem muito a ensinar. E tudo quanto ele deve falar e aconselhar, deve estar centrado na Sagrada Escritura. Então, embora Tito possa estar lidando com pessoas que tenham mais experiência de vida, que tenham vivido mais anos, que tenham presenciado e visto mais coisas, que tenham tido mais experiências, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a Sagrada Escritura. E é a isso, que tanto Tito, que fala, quanto os homens e mulheres e jovens e servos que haverão de receber, devem estar subordinados à Sagrada Escritura. Então fala aquilo que está em harmonia, o que convém à Sagrada Escritura. E aí então no versículo 12 ele diz o seguinte: exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância ou perseverança. Em conformidade com a Sagrada Escritura, Tito exorta um jovem exortando a homens maduros. Irmão, essa é uma questão extremamente relevante. Paulo, a gente poderia pensar que um ponto central para nós entendermos esse tripé de uma igreja discipuladora é a maturidade da igreja. É a maturidade dos líderes da igreja, dos homens, é a maturidade dos homens, mulheres, jovens, servos, em saberem qual é o seu papel e qual é o seu lugar e debaixo de que estão subordinados. Por quê? Nós somos seres humanos e nós temos vontade, e nós guerreamos por causa dessas vontades. Essas vontades nos fazem militar, nos fazem lutar, nos fazem guerrear.
essas vontades nos fazem fazer guerras, né, contra os outros. Porque de onde vêm as lutas e guerras e contendas do meio de nós? Se não desses desejos, dessas vontades que militam no nosso corpo. De maneira que a nossa relação, irmão, ela carece desesperadamente de ser mediada pela Sagrada Escritura. Porque ela só faz sentido e ela só pode redundar em frutos, né? Converter-se em frutos, se ela for mediada pela Sagrada Escritura. Sem a mediação da Sagrada Escritura, as nossas relações serão relações de guerra, de contenda. E aí é interessante ver o que Paulo diz a Tito. Em harmonia com a Sagrada Escritura, Tito pode chegar aos homens mais maduros e exortá-los. E pode ser que um homem mais maduro retruque, reclame. Pode ser que nesse meio apareça alguém e diga assim: quem pensas ser tu, seu Tito? Você tem idade de ser meu filho, você tem idade de ser meu neto. Quem pensas ser tu para exortar os homens, os anciãos dessa comunidade? O que Tito está fazendo, e ele pode claramente apresentar argumentos contra isso. Ele fala: eu sei que eu sou jovem, eu sei quem eu sou, mas o que eu vos falo, eu não vos falo de mim mesmo. Não é sobre o que eu penso, o que eu acredito. Não é sobre as minhas relações afetuosas, não é sobre as minhas interpretações baseadas nas minhas relações e experiências, é sobre a Sagrada Escritura. Então aquilo que ele traz aos homens da igreja de Creta não é baseado nele mesmo, na juventude dele. De maneira que Tito, fazendo isso, apresenta maturidade e pode, por fim, cobrar maturidade daqueles que serão vocacionados ao pastorado da igreja naquela região e aos homens e mulheres e jovens e servos que compõem essa igreja. E o que é maturidade, irmão? O que é maturidade? Maturidade é você estar na sua faixa etária devida. É você pensar como alguém, né, devidamente ajuizado, dado os seus anos de vida, por exemplo. É necessário que um adolescente, ele haja, né, de acordo com a faixa etária dele, 12, 13, 14 anos. E ele não esteja, por exemplo, né, como uma criança, né, de 3, 4, 5 anos chorando, fazendo birra, né, querendo, né, bico, chupeta, né, papinha na boca, que a mãe e o pai peguem a mão para fazer a tarefa. É importante que ele saiba, que ele já comece a entender as responsabilidades dele. E aí, como é que você diz que uma pessoa é madura? Quando ela está um passo à frente daquilo que naturalmente, né, as pessoas daquela faixa etária estariam fazendo. Não é assim? Se você pega um grupo de adolescentes, aí você tem um grupo de adolescentes, né, que estão brincando, fazendo farra, jogando videogame. E aí você pega um adolescente que está passando tempo estudando, que está lendo livro. O que você diz? Rapaz, olha, muito maduro esse adolescente, até porque quem faz isso tem o que falar, tem o que conversar. Você conversa com uma pessoa, com um adolescente, que, por exemplo, sei lá, entende alguma coisa que está acontecendo no Brasil, você fala: rapaz, que moça, que rapaz maduro, né? Já entende disso, olha, já entende aquilo. Olha, já ajuda o pai em casa, já ajuda a mãe em casa, não é assim? Consequentemente, isso acontece com o jovem,
Consequentemente, isso acontece com homens casados, mulheres casadas. De maneira que quando você pega um homem casado, uma mulher casada, com um comportamento diferente do qual aquele que se espera dessa pessoa, nós chamamos tal pessoa com o seu comportamento de infantil. Então percebe que a ideia de maturidade da igreja é exatamente a ideia de que cada um esteja no seu devido lugar. Ou poderíamos tomar aquilo que está lá em Romanos 12:3, quando fala que nós devemos ter a medida correta de nós mesmos, segundo a fé que o Senhor compartilhou entre nós. É saber o próprio lugar, é saber a própria função, o próprio chamado, encontrar-se. E então a esses homens mais maduros ou mais velhos, ele diz o seguinte: que sejam equilibrados. Tem uma coisa aqui interessante, que o apóstolo Paulo, ele tem essa... Quando você lê as cartas de Paulo, você percebe isso. Paulo está sempre flutuando entre, o geral e o particular, entre o particular e o geral. O que acontece, irmãos? Nós somos um povo muito acostumado à ilustração, né? Às vezes, para falar uma verdade, a gente gasta mais tempo do que o normal, porque às vezes a gente precisa ilustrar essa verdade para que fique mais claro. Consequentemente, um povo acostumado à ilustração é um povo que nem sempre consegue, isso no geral, nós brasileiros somos assim, não conseguimos tirar aprendizado para todas as áreas devidas da nossa própria vida. De maneira que você usa uma ilustração e as pessoas tomam aquela exata ilustração como princípio que está sendo ensinado, e elas não pensam que aquilo deve ser aplicado e confrontado a toda a vida dela. Eu não faço isso, então essa ilustração não tem nada a ver comigo. Se eu não faço isso, isso não é para mim. Mas a ilustração, ela quer exatamente elaborar o princípio. Paulo faz isso, e aí vem a questão: quando você fala para o geral, o problema é que nem todo mundo tem essa capacidade de ouvir o geral e trazer para o particular. Quando se fala de pecado, pecado é algo muito generalizado. E é capaz de nós dobrarmos o nosso joelho e confessarmos: Senhor, perdoa os meus pecados. Essa não é uma confissão legítima de pecado. De maneira que muitas vezes nós precisamos ouvir sobre pecados particulares, para que nós venhamos a tomar consciência, dos pecados que realmente cometemos. Então você precisa sair do universal e vir para o particular. Paulo trabalha muito com isso. Do particular, ao universal, do universal ao particular, ou do geral ao particular, porque parece que quando isso é confrontado, as pessoas tomam consciência da sua própria responsabilidade no Senhor. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo como o problema do geral. Você pega a primeira parte do capítulo aqui, quando Paulo fala para Tito: olha, eu te deixei em Creta, versículo 5, para que você colocasse em boa ordem aquilo que faltava, Tito, e que em cada cidade você estabelecesse presbíteros, como te orientei. E daí ele fala: olha, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem. Aí alguém pode pensar: eu não quero ser presbítero,
Eu não quero ser pastor, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o Eliane, é para o Felipe, é para o Tiago, é para o Hugo, isso aqui não é para mim. Percebe o problema do geral? E aí, nessa exposição, nós fizemos lembrar que essas pessoas deveriam ser encontradas com essas características antes de exercerem o ministério cristão. Essas características não deveriam ser encontradas pós-ordenação, mas antes da ordenação. Então Paulo deveria visitar a igreja, ou Tito, perdão, e nessa visita encontrar pessoas, né, que apresentassem tais características. Então, às vezes, nós precisamos sair do geral e vir ao particular para que a gente entenda que esse princípio, esse ensino diz respeito às nossas vidas também. Irmão, isso é um exercício. Isso é um exercício. Não sei se vocês se lembram disso, mas olha, quando você escuta o Evangelho, faça isso hoje, ou a partir de hoje, se você não faz. Você precisa fazer duas perguntas acerca daquilo que você está ouvindo. A primeira delas é: o que Deus está me falando? O que Deus está te falando nessa noite? E a segunda é: o que eu vou fazer a respeito disso? Então Paulo diz a Tito: exorta os mais velhos. E faz isso em harmonia com a sã doutrina. E a exortação de Tito aos homens e mulheres é uma exortação que invoca maturidade e piedade. Então ele começa dizendo o seguinte: olha, exorta os velhos para que sejam equilibrados. A ideia de equilibrado, né, são pessoas sóbrias e controladas, que, por exemplo, saibam se abster do vinho, pessoas livres de vícios. A primeira exigência é uma exigência de maturidade. Não convém a homens velhos estarem vivendo em desequilíbrio, entregando, por exemplo, algum vício, algum capricho. Então diz aos homens para que sejam homens. Isso me faz lembrar das palavras de Davi a Salomão, né? Lá em Reis 2, quando Davi está partindo, ele vai deixar um recado para Salomão, e a primeira coisa que Davi fala para Salomão, irmão, não é seja crente, não é seja valente, não é guarde a palavra, não é seja homem. Salomão, seja homem. Então diz aos homens mais velhos: sejam equilibrados, sejam respeitáveis. É dessa palavra respeitável que saem duas palavras, né? Uma delas, nós reformados, né, falamos quase sempre, as duas na verdade, né? Augusto quer dizer respeitável, né? E a segunda palavra é uma outra palavra que nós nos referimos bastante nesse meio, que é a palavra reverendo, que na verdade é um pronome de tratamento, né? Nós utilizamos como pronome de tratamento. Nós nos referimos, por exemplo, ao pastor Augusto Nicodemos como reverendo Augusto Nicodemos, né? Mas seria reverendo, pastor, doutor Augusto Nicodemos. Essa é a forma correta de tratá-lo. É dessa palavra respeitável então que vem a palavra reverendo. É alguém
é alguém que carrega respeito, é alguém que está em conformidade com aquilo que ele deve ser. Então seja respeitável, ou se deu respeito. E aí ele fala, sede sóbrios, ou seja, de mente sã, de mente equilibrada, que consigam refrear os próprios impulsos. Percebe que o seguinte, falando para os homens, a primeira é equilibrado, respeitável e sóbrio. Irmão, isso é característica de todo um homem, ou característica que todo homem precisa ter. Diz respeito à virtude. E que não necessariamente você só vai encontrar isso no meio cristão. Você vai encontrar lá fora homens que sejam equilibrados, homens que sejam respeitáveis e homens que sejam sóbrios. Mas falando em especial aos irmãos da igreja de Creta, Paulo instrui a Tito, olha, exorta para que esses homens sejam equilibrados, para que esses homens sejam respeitáveis, para que esses homens sejam sóbrios, ou seja, para que esses homens sejam maduros. Maduros no sentido puro, não maduro naquele sentido desgraçado, né, entendido pelo pessoal da esquerda, né? Aquele endemoniado, né, ex-presidente ladrão, diz o seguinte, olha, dizem que eu estou ficando velho, mas eu estou ficando maduro, fazendo referência àquele ditador da Venezuela. Maduro no sentido de maturidade, de você ser a quem você deve ser com a idade que você tem. Barulho bom, né? E aí, irmãos, ele parte então para a questão, que é a questão da piedade. Essas pessoas, esses homens equilibrados, respeitáveis, sóbrios, precisam ser sadios na fé, no amor e na constância. Sadios na fé, no amor e na constância. Seria o mesmo que dizer que tenham boa saúde espiritual. Seria o mesmo que dizer que esses homens vivam espiritualmente em conformidade com a palavra de Deus. Paulo está dizendo que na vida de um homem deve existir maturidade e piedade. Paulo está dizendo que na vida desse homem deve existir seriedade e decência. E que existe um objetivo nisso, irmão. Veja bem, por que você como homem, você tem que ser maduro, piedoso? Porque você como homem deve servir, tornar-se exemplo para os mais jovens. E por que, por exemplo, você mais jovem tem que ser criterioso para que você sirva de exemplo para os ainda mais jovens? E aí então ele parte fé, amor e perseverança, virtudes cardeais, né? E aí do verso 3 ao verso 5, ele dedica 3 versículos para falar para as mulheres. Mas aqui é interessante notar, irmão, tem uma coisa aqui, que tudo que Paulo está dizendo para Tito falar para os homens, para as mulheres, para os jovens e para os servos, deve ser praticado e exercido por todos eles. Você vai perceber que ele fala da mesma forma, mulheres.
Do mesmo modo, mulheres. Ou seja, exorta os homens, exorta as mulheres, exorta os jovens, exorta os servos. As mulheres mais velhas, de igual modo, conforme aquilo que você exortou aos homens. É como que uma continuação. Agora, as mulheres. Sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não fale mal da palavra de Deus. As mulheres mais velhas de igual modo, da mesma forma. Tito, ele está se dirigindo às famílias, né? Homens, mulheres, jovens, né? Filhos. E a exigência agora é o seguinte: sejam sérias em seu proceder, sejam reverentes no seu viver. Isso significa que as mulheres devem ter vida que reflita decoro, beleza. Elas devem ter vida que reflita Jesus. Elas precisam ser maduras. Elas precisam estar em conformidade com aquilo que elas são e no tempo que elas estão. Calvino, no século XVI, ele escreve essa epístola de Tito e ele dedica o comentário dessa epístola aos seus dois grandes amigos, Farel e Pedro Viretti. E quando ele fala exatamente sobre as mulheres, ele confronta um possível problema que está acontecendo em sua época, de que as mulheres mais velhas estavam querendo se vestir de roupas mais leves, que era natural das mulheres mais jovens. Então ele entendia que isso era indecência. E ele está recomendando, né, nesse comentário, que as mulheres mais velhas se comportem, se vistam em conformidade com a vida que elas precisam apresentar, né, tipo, na idade que tem. Claro que é um tanto, até hoje, né? Nós vivemos um tempo, né, onde esse negócio é bem confuso, né, irmão? As pessoas perderam um senso de beleza, né, o senso estético. Então, as pessoas, né, vestem aquilo que querem vestir, né, e parece que não passam de frente no espelho, ou se passam, né, são míopes, cegas e não têm senso de coerência com a realidade, né? Nós cristãos precisamos ter esse devido cuidado. Então ele diz: olha, as mulheres precisam ser adequadas ao seu próprio tempo. Elas não podem viver em disparidade. Elas precisam viver de modo modesto, simples. Precisam, começando na maneira como se vestem, apresentar simplicidade e santidade no seu vestir. E aí ele continua: não caluniadoras, que não sejam difamadoras, que não estejam metidas em falsas acusações e que nem estejam propensas a proferir comentários maliciosos. Ele continua dizendo: e que também não sejam escravas do muito vinho, que não sejam dadas a muito vinho. Parece que entre os possíveis problemas que há na igreja de Creta, um que ele recomenda o tempo inteiro é o problema do uso do vinho. Ele fala isso aos que vão ser chamados, vocacionados ao ministério. Ele fala isso aos homens,
ele fala isso às mulheres, que não sejam dados ao vinho. Irmão, isso aqui caberia-nos muitas explicações, né? Isso por que alguém pode dar-se muito ao vinho? Porque as pessoas se entregam ao vício, irmão, buscando fugir da realidade, esquecer problema, satisfazer-se pessoalmente. E o problema é que viver assim é contrário à Sagrada Escritura. Isso é interessante, que mais adiante ele vai exigir que tais mulheres, né, elas sejam, né, puras, eficientes, reflitam alegria no que fazem. Né, é o que nós temos em Efésios 5, né, quando Paulo vai chegar na questão do casamento, mas ele nos instrui em 5,18: não vos embriagueis com vinho, em que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí, no último ponto aqui do versículo 3, ele fala: mestras do bem. Paulo utiliza uma expressão que normalmente era utilizada para se referir a homens, e que significa que essas mulheres sejam professoras daquilo que é bom, que essas mulheres possam ensinar na prática do bem. Percebe, irmão? Enquanto que nós estamos vivendo um tempo onde essa cultura diabólica, feminista, instrui mulheres a fazerem exatamente aquilo que é mal e propagarem aquilo que é mal, nós temos Paulo instruindo a Tito para que exorte a igreja em Creta, para que essas mulheres sejam mestras na prática do bem. Deixa eu dar um exemplo disso no nosso currículo acadêmico, né? Há dois tipos de formação, que é o lato sensu e o stricto sensu. O lato seria uma ideia de formação mais ampla e o stricto uma formação mais específica. Essas mulheres precisam ser formadas exatamente no stricto sensu, no senso mais específico. Elas precisam ser peritas, elas precisam ser boas professoras. Qual é a sua área de pesquisa? A prática do bem. Você é professora de quê? De prática do bem. Eu ensino a fazer o que é bom. Que coisa, né? E por que as mulheres devem buscar isso? Por que elas devem amar isso? Por que elas devem se comportar desse jeito? Pelo mesmo motivo que os homens devem se comportar desse jeito, para que elas se tornem exemplo para as mais novas. Para que eles, os homens, se tornem exemplo para os mais novos. É exatamente o que diz o verso 4. Para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos. Ô irmão, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm pervertido completamente os valores cristãos. E veja, às vezes é difícil formar mulheres no princípio cristão, porque os maridos estão distantes daquilo que, como homens, eles devem ser. Mas também é difícil formar, né, maridos no princípio cristão, porque as mulheres estão distantes daquilo que devem ser.
Então, enquanto que você precisa educar e formar homens para que sejam homens, e muitas vezes você precisa inclusive ensinar e intervir, como Tito está fazendo aqui. Ele está falando a homens mais velhos e exigindo que homens mais velhos se comportem e exerçam e pratiquem aquilo que cabe a eles. E ao mesmo tempo instruindo mulheres mais velhas que ajam como devem agir como mulheres cristãs. Eles precisam saber qual é o papel deles, o lugar deles, e elas precisam saber qual é o papel e o lugar delas. Irmão, isso é sério. Não caia nesse discurso de direitos iguais. Não caiam nesse discurso, de que o papel do homem e da mulher dentro de casa é o mesmo, que não é. Quando você olha para a Sagrada Escritura, você percebe qual é o papel do homem na Sagrada Escritura e qual é o papel da mulher na Sagrada Escritura. Poderíamos voltar, por exemplo, para Efésios 5, que enquanto que diz mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja está a Cristo, diz o seguinte: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, morrendo e se entregando por ela. É igual os papéis? Os direitos são iguais? As funções de homem e mulher dentro de casa são iguais? Não são. O que pauta a nossa vida e as nossas relações não é o que a cultura diz, é o que a Escritura diz. E a Escritura não diz isso. Sabe o que é interessante? Nos países mais abertos no mundo, por exemplo, você pode pesquisar os países escandinavos. Você pode pesquisar a Noruega, aonde homens e mulheres podem ocupar os mesmos lugares e terem os mesmos empregos, terem os mesmos salários, fazendo as mesmas coisas. É um dos países mais livres do mundo para que isso seja feito. Quando você pega isso em um país como a Noruega, um país de primeiro mundo, sabe o que aconteceu na Noruega? Sabe o que as mulheres foram fazer quando um país aberto e disposto para que as mulheres possam exercer as mesmas funções que os homens? Elas se mantiveram na educação, elas se mantiveram cuidando de saúde, elas se mantiveram naqueles empregos, naqueles ofícios que naturalmente por séculos as mulheres executavam. Se mantiveram dentro de casa, cuidando da família. Recomendo Jordan Peterson, para que você leia e acompanhe. Não se engane com a cultura desse século. Nós não somos moldados por ela. Então a exortação é para que os homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres. Elas devem amar os maridos, amar os filhos. Vocês precisam ensinar isso para que as mais novas tenham prazer no casamento, alegria no casamento. Agora pensa um pouco nisso, irmão. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes na nossa caminhada cristã nós ouvimos homens, mulheres, testemunhando da dificuldade de suas esposas, da dificuldade de seus maridos, reclamando da dificuldade do casamento, das lamúrias e lutas do casamento, e possivelmente desencorajando os jovens a serem submissos, a amarem o casamento e a entenderem qual é o seu lugar e papel dentro desse casamento, a amarem filhos. E aqui a gente, por exemplo, chega próximo daquela discussão que a gente tem tido com os jovens, aquela pergunta sobre ter filhos ou não ter, Eu vou encerrar aqui, até por conta do barulho. Não podemos nos deixar ser escravizados
pela cultura do nosso tempo. O que pauta a nossa vida e as nossas relações, irmão, é a Sagrada Escritura. A cultura desse século não faz bem para o nosso casamento. A cultura desse século não faz bem para a criação de filhos. A cultura desse século não tem poder de manter pessoas casadas. A palavra sim tem. Por isso que Paulo fala o seguinte, olha, fala aquilo que convém à sã doutrina. Se o que convém à sã doutrina é isso, você percebe que a sã doutrina, ela entra em confronto com a cultura do nosso tempo. Ah, mas é assim que as pessoas vivem hoje, dane-se. Problemas são das pessoas desse século, que são filhos da desobediência, condenados ao inferno. Os filhos da luz, irmãos, não podem se comportar desse jeito, não podem viver desse jeito. É isso. Vamos orar que o barulho está demais.